Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 a 18. Vai estar aí no telão também. Está aí já. Então vamos ler. Leiamos. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Pode assentar-se. Coisa boa, né? E o Senhor diz ali para nós: e vós sereis para mim filhos e filhas. Tudo isso compensa tudo que nós tenhamos que encarar como servos do Senhor, como pessoas separadas. Meus irmãos, essa questão de separação para Deus não nasceu no Novo Testamento. Não surgiu no Novo Testamento. Muito pelo contrário, esta separação do mal, que é fundamental para os relacionamentos entre Deus e o seu povo, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa separação deve ser separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário à palavra de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. A justiça e também uma separação para Deus. Nós somos separados por Deus e somos separados para Deus. Por isso que nós nos tornaremos verdadeiramente, na consumação, filhos e filhas do Senhor. Essas coisas compensam todas elas. Nós começamos esta filiação ao aceitar Jesus, e na consumação ela se completa plenamente nas nossas vidas. E isso já começou no Antigo Testamento. Por isso nós iremos meditar sobre a separação dos crentes. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, voltamos a afirmar aos irmãos que a separação do crente, ela está desde lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a separação do povo de Deus foi exigida. Foi uma exigência, podemos dizer, contínua de Deus. E certamente muitos eram os fiéis a Deus naqueles dias. O livro de Levíticos, capítulo 11, verso 44, a parte A e B do versículo diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então é o desejo de Deus. O desejo de Deus era a separação de todo o seu povo, por Ele e para Ele. Então essa era a vontade do Senhor. O povo de Israel foi um povo separado por Deus, para que aquele povo se separasse para Deus. Nós fomos separados igualmente, e o Senhor quer que nós sejamos pessoas separadas para Cristo Jesus. O Senhor Deus, meus irmãos, através de Moisés, fala a respeito da posse da terra de Canaã em sentido futuro. Diz ao povo no deserto, está lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 4, ele fala isto: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses,
e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então, um alerta de Deus, previamente, antes que eles entrassem na terra prometida, para que eles soubessem como deveriam se comportar, que atitude ter, o que fazer para manter-se separados para o Senhor. Assim, meus irmãos, percebemos que a separação foi uma exigência de Deus para o seu povo. O que Deus deseja e só foi cumprido no Novo Testamento. Esse desejo de Deus só foi cumprido no Novo Testamento. O que Deus queria para com o seu povo de Israel, que tivesse um povo especial, zeloso e de boas obras, que só veio cumprir-se no Novo Testamento. Não no Antigo Testamento, não aconteceu isso, somente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em segundo lugar, a separação do crente no Novo Testamento. Então nós temos no Antigo Testamento, haviam povos fiéis. Quando Elias achou que ele estava só, o Senhor diz: existem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Quase a nação toda se corrompeu, mas 7.000 estavam firmes com o Senhor. No Antigo Testamento. E no Novo Testamento, há a separação do crente. No contexto da vida espiritual cristã de hoje, os princípios inerentes nestas escrituras do Antigo Testamento, meus irmãos, continuam sendo válidas. A mesma coisa. O mesmo desejo de Deus para nós é que nós sejamos um povo separado para Ele. Separado por Ele através do Espírito Santo e para Ele. O cristão, pela natureza de sua fé e pelo padrão que tem, que é Cristo Jesus, nosso padrão não é outro. Nós não podemos ter como padrão qualquer outro ser. O padrão nosso é Jesus. Assim, o crente deve diferir das pessoas da sociedade em que vive. E isto em todos os aspectos, quer seja no comer, quer seja no beber, ou quer seja no vestir, e etc. De tal modo que glorifique a Deus em seu corpo, como nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vamos ler comigo, deve estar aí no telão, 1 Coríntios 6, 20, vamos ler? Leiamos todos juntos. Porque fostes, não está? O texto 1 Coríntios 6, 20, não está? Então pulou-se. Diz aí: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Então a palavra do Senhor requer de nós, em Cristo Jesus, esta separação, porque nós fomos comprados, o Senhor pagou a nossa duplicata, o Senhor pagou a nossa dívida, Ele morreu em nosso lugar, Ele sacrificou-se para que nós fôssemos um povo separado, para cumprir assim a vontade de Deus. Então, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo não pertence a nós. Nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo, porque o nosso corpo pertence a Deus. Absolutamente declara a palavra do Senhor. E o mesmo apóstolo, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que é que você faz? A atitude que você toma, qualquer uma delas deve ser para glorificar a Deus. Absolutamente, o que o crente deve sentir, deve operar na sua vida sempre para a glória do Senhor. De maneira nenhuma deve agir de outra maneira, e devendo sempre lembrar que o seu corpo não pertence a si mesmo. Nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Nós temos sempre que obedecer a Deus, porque Ele pertence ao Senhor.
O crente, meus irmãos, deve rejeitar para si todos os costumes pecaminosos sociais dos ímpios e manter-se separado deles. Os pecados de impiedade, que são os pecados carnais, estão descritos na palavra do Senhor. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ainda o apóstolo Paulo apela aos corações dos santos, dizendo lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não sede conformados com este mundo, não tomem a forma deste mundo, das coisas do mundo, da sociedade atual, deste movimento feito pelo próprio inimigo, do qual nós lutamos para tirar as pessoas de lá, para que elas se tornem como nós, separadas pelo Senhor. Não é para tomar a forma do mundo, qualquer forma que o mundo possa impregnar, nós devemos rejeitar, não devemos aceitar. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos crescer em espírito, precisamos ser edificados no Senhor, ter uma compreensão na nossa mente segundo a palavra de Deus. Não se pode viver como um cristão interpretando a sua vida nos padrões do mundo, segundo o padrão do mundo. Nós interpretamos as nossas vidas segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade de Deus. E tem tudo para nós. Ninguém pode dizer que não tem, porque uma Bíblia dessa não custa mais do que R$25, menos do que talvez o valor de um sanduíche caprichado no McDonald's. E aqui tem todo o segredo. Tem todo o segredo. E o crente tem liberdade, tem tempo para ler, para se guardar, para se preservar. E nós precisamos disso porque nós estamos caminhando para um final. Não há dúvidas quanto a isso. Ninguém creia por si mesmo que nunca irá diante de Deus para ser ouvido ou prestar contas. E a palavra do Senhor diz claramente para nós que cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque vai dar conta da sua vida. E talvez uma das perguntas que o Senhor faça é esta: o que você fez do meu Filho amado Jesus Cristo? O que você fez dos ensinos dele para com sua vida? O que você fez daquela salvação que você recebeu no dia em que você aceitou a Cristo? E outras perguntas, muitas o Senhor fará ali naquele julgamento. E nós precisamos, meus queridos irmãos, estar preparados. Devemos renovar a nossa mente a cada tempo, através da palavra do Senhor, e guardar estas coisas da palavra para que nós possamos viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Sede vós, diz a palavra, também santos em toda a vossa maneira de viver, diz o apóstolo Pedro. Então a palavra de Deus requer que o crente seja separado em toda a maneira do seu viver, claramente. Se os irmãos duvidam, peguem aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é apenas numa área, não é apenas numa faceta da sua vida, mas completamente, em toda a sua vida, o Senhor está clamando a você que você separe-se para Ele. É uma questão de consciência cristã. Será que nós temos uma consciência cristã ou temos uma consciência do mundo? Precisamos ter a consciência cristã. E o que eu desejo é que todos tenham esta consciência cristã nas suas vidas, para que sejam assim abençoados.
Quando consideramos a pureza no Antigo Testamento e até mesmo a pureza cerimonial, notamos que a mesma ressalta a separação do povo de Deus. O separar-se em pensamento, em obras, atitudes do mundo ao seu redor. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 19, verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor determina a Moisés. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo, um povo separado. Então nós devemos olhar para isso, meus irmãos, e atentar para os dias que nós estamos vivendo. A sociedade não está, de maneira alguma, muito próxima da vontade de Deus, pelo contrário, está cada dia mais distante. As instruções que se recebem pela internet, pela televisão, por tudo que está por aí, está muito distante da vontade de Deus. E nós estamos caminhando para a vontade de Deus. Então há uma distância muito grande entre nós e esta sociedade. Deve haver essa distância, essa separação. E nós contamos com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito de Deus, a orientação divina para nos mantermos separados. Não é à toa que se vai ter uma semana toda sobre a família, sobre o fortalecimento da família, porque a família cristã é uma família de separados do Senhor, pessoas especiais. Você deve sentir isso. Eu sou especial para Deus. E se você é especial, cuide dessa especialidade, disto que você é, perante o Senhor, porque vai ser uma coisa maravilhosa, gloriosa, de nós estarmos um dia na presença de Deus. Isto aqui é como um exame de seleção para algum cargo, alguma coisa. Passamos um tempo de aflições estudando. Quando faz o exame, é aprovado, é alegria, mas quando é reprovado, é tristeza. E pior que essa reprovação, ela não tem nova oportunidade, porque uma vez chegou diante de Deus, reprovado, está reprovado. Mas temos o tempo para nos separar, temos o tempo para caminhar com o Senhor, temos o tempo para viver como Deus quer que nós vivamos, dentro da vontade de Deus. E o apelo do Senhor é exatamente que nós nos separemos para Ele, viver uma vida separada. Vamos comparar aqui, meus irmãos, com esse texto de Êxodo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, onde o apóstolo apela aos irmãos que se purifiquem. Olha o que ele diz para nós: ora, amados, pois que temos tais promessas, as promessas divinas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se nós temos tais promessas, vale a pena. Pastor, é muito sacrifício, mas vale a pena. E quando alguém é aprovado num teste, depois de ter estudado talvez 6 meses, 1 ano, batalhando, renunciando a muitas coisas para poder passar no concurso, a alegria é tremenda. Assim será para nós buscando esse aperfeiçoamento, esta santificação no temor de Deus, em sendo recebidos e aprovados pelo Senhor, nós glorificamos a Deus e vamos ser muito felizes, na verdade. Nós temos muitos motivos de alegria, e será que é o tema da nossa Semana Juventude. O mundo só nos traz tristeza, amargura. Quando Deus apela que nós nos separemos e vivamos uma vida para Ele, Ele quer nos livrar das tristezas, das amarguras que o mundo traz, e traz mesmo. Sempre há consequências desastrosas quando nós aderimos às coisas do mundo. Meus irmãos, em todos os aspectos de nossas vidas devemos ser regulados pela vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 31 e 32, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
No verso 32 ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos, tenham um porte, uma conduta, vivam de maneira que não dê escândalo a ninguém e nem à igreja do Senhor. Nós temos que ter em mente essas coisas, precisamos analisar essas coisas, renovar as nossas mentes, para servir ao Senhor com todo o nosso coração, a nossa alma. O povo de Deus deve ser santo, isto é, diferente, separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. A principal razão por que Deus castigou o povo de Israel, meus irmãos, com o desterro lá na Assíria, na Babilônia, foi o seu obstinado apego à idolatria e ao modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos. Eles, até mesmo a idolatria, eles receberam dos povos vizinhos. Eles também seguiram os costumes dos povos vizinhos, que eram abominação para Deus. E nós sabemos que os costumes do mundo não são para nós, e que Deus não acata, porque senão Deus salvaria toda a humanidade distintamente. Mas o Senhor Deus trouxe um Salvador para que através dele nós pudéssemos ser salvos, através do seu ensino, da sua doutrina, nós tivéssemos uma vida de separados. Ninguém é salvo por Cristo para viver novamente na vida que vivia antes, mas de uma vida especial, uma vida de povo santo, de um povo zeloso, de boas obras, como diz a palavra. No livro de 2 Reis, meus irmãos, capítulo 17, versos 7 a 8, diz: porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e adoraram e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, dos reis de Israel que eles fizeram. Entende? Então, o povo desviou-se completamente e eles acabaram sendo deportados. E para nós, falando de deportação de Israel, dá a impressão que é uma coisa histórica. Mas se você for observar a deportação, e você for realmente a fundo para conhecer o sofrimento do povo de Israel, o povo de Israel eles deixaram o povo nu, acorrentado, amarrado em cavalo, foram arrastados. Já imaginou homens, mulheres, crianças nuas, todos nus, sendo levado, e o camarada com um chicote ainda para forçá-los a andar, e outras coisas mais, e ficar numa terra desconhecida, todo sofrimento por causa de desobediência. Nós temos que refletir sobre isso. O Senhor diz: obediência quero. Eu não quero sacrifício, quero obediência. Então, meus irmãos, essa história deve servir de exemplo para nós. Aplicarmos na vida espiritual. Vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia, vale a pena nós vivermos para Jesus verdadeiramente, vale a pena. Saibam disso, vale a pena sermos aprovados pelo Senhor. Alguém diz: pastor, mas por aí pregam isso e pregam aquilo. Olha, eu na verdade não tenho diríamos assim, ou diria, eu não tenho muito a ver com essas coisas. Cada um dará conta de si mesmo. Estes pregadores, falsos pregadores, que iludem o povo com os bens materiais, que iludem o povo, que dizem que eles podem fazer o que eles querem e terão salvação, eles pagarão também o seu preço, eles também serão julgados. Mas a palavra do Senhor determina que o povo de Deus muitas vezes seja exortado na palavra, para refletir sobre a sua própria vida, sua própria salvação. Lembrem-se que aquele cativeiro durou 70 anos de sofrimento. Não foi 2 dias, 2 horas ou 1 minuto. Mas o cativeiro dos perdidos é eterno, não tem fim. Que é muito pior
do que 70 anos de cativeiro. No Novo Testamento, Deus em Cristo ordenou a separação do crente, separação da corrupção do mundo em sua transigência ímpia, porque o mundo transige contra o Senhor e desafiam a Deus. Alguém disse que a vida é um projeto falido, porque não tem Deus, e quando não se tem Deus, a vida não tem significado. Por isso que se entregam a todo tipo de vaidades, a todo tipo de coisa, porque a vida não tem significado. O significado está nessas coisas que acabam aqui mesmo com a morte. Só que a palavra de Deus não diz que acaba com a morte. A palavra de Deus diz que depois da morte é que tem uma vida eterna, aqui há o julgamento eterno e que as coisas vão acontecer. E que nesta vida nós preparamos o nosso destino espiritual. Cada um de nós, todos nós. Eu sei que muitas vezes alguém possa não se agradar de uma mensagem assim. Nós vamos até ver no livro de João que os seus ouvintes o deixaram, foram embora, a ponto dele dizer, os apóstolos querem também ir. Mas uma coisa é certa, nós precisamos do remédio. O remédio amargo é o remédio que cura. Nós precisamos da cura, nós precisamos entender que é tempo de separação verdadeira. E nós nos fortalecemos no Senhor para nos mantermos assim, separados para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versos 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu creio que nós estamos nos últimos dias. Meus irmãos, eu tenho 40 e tantos anos de ministério pastoral, desde o dia que eu comecei a pregar pelas ruas a palavra de Deus. E posso dizer que nunca vi um tempo como este. Eu tenho certeza que nós estamos no limiar dos fins dos tempos. E a palavra diz isso, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. E nós estamos vivendo esses dias. Também, lá no livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu sobre a preservação da corrupção que há no mundo. Ele diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E guardar-se da corrupção do mundo. Então isto é o que Deus apela aos nossos corações, a separação que o Senhor solicita, a santificação das nossas vidas, que nós nos guardemos da corrupção do mundo. Precisamos fazer isso. Como que poderemos dizer que somos igrejas do Senhor, se não observarmos a palavra do Senhor? Quando alguém na igreja é apanhado em pecado, meus irmãos, por outro irmão, Deus, em seu grande amor, dá aos irmãos a possibilidade de restaurar o irmão. E só será separado da igreja se caso não se arrepender. Em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17, nós temos esta orientação. Diz a palavra: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo a um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Caso esse irmão não queira realmente
se reconciliar, não queira abandonar o pecado, a corrupção do mundo, vai acabar saindo da igreja, sendo tirado. E a palavra do Senhor é muito clara, diz: aquilo que desligares da terra será desligado dos céus. E se não tiver escrito isso, eu paro a minha mensagem aqui mesmo. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisto. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos separados, que a igreja de Jesus é um corpo de Cristo, não é um corpo misturado, não é um corpo misturado. O apóstolo Paulo escreveu na 1 Coríntios capítulo 5, 9 a 11, ele disse: já por carta tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo, se irmão for devasso, ou for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal nem comais. E aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, verso 6 até o verso 15, ele diz o seguinte: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas ademonstrai-o como irmão. Amém, meus irmãos? A palavra, ela traz para nós o desejo absoluto de Deus, que é a nossa separação, e nos instrui nesse caminho, orienta-nos. Então vamos nos levantar, vamos caminhar na maneira com que Deus quer. Os líderes e mestres também estão sob o olhar de Deus, meus irmãos. Não são apenas os crentes da igreja, mas os líderes e mestres estão sob o olhar de Deus na separação. Aqueles que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas também estão sob o juízo divino. Mateus capítulo 7, verso 15, diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E em Romanos 16, 7, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. E mais ainda, em Gálatas 1:9, ele diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, seja anátema. Tudo isso para quê? Para que nós sejamos separados para o Senhor, que nós tenhamos condições de viver esta vida em separação. A separação do crente é, portanto, requerida no Novo Testamento, num apelo veemente. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 16, ele diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É um apelo veemente. Sede separados, porque Deus é separado. Deus não se mistura. Deus é santo. E Ele requer um povo santo para Ele. Em terceiro lugar, meus irmãos, a separação pessoal. A separação pessoal do crente. Na nossa separação pessoal, devemos observar até mesmo a aparência do mal.
Nós não devemos nem mesmo dar a aparência do mal, diz a palavra. Por exemplo, um crente com uma garrafa de cerveja sem álcool, se exibindo nas redes sociais. Ele está com uma garrafa sem álcool, mas as pessoas que vão ver lá a fotografia dele, lá numa festa de aniversário, qualquer coisa que seja, ou semelhante, vão saber que ele está com uma garrafa de cerveja sem álcool? De maneira nenhuma. E ele vai escandalizar. E vai trazer, não é, má fama aos que andam com ele também, à sua igreja, e etc, etc. Vão tê-lo como beberrão, mesmo não sendo. Então a palavra do Senhor diz para nós que nós não devemos dar nem sequer a aparência do mal. Então isto é separação, e nós temos conhecimento destas coisas para que nós vivamos uma vida separada, para que não possamos alegar ignorância perante o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: abstendo-vos de toda a aparência do mal, abstendo-se de toda a aparência do mal, que nós temos que fazer isso. Não podemos ser tão simplórios que agindo de uma maneira e de outra nós possamos ser compreendidos. Não seremos. As pessoas vão achar que nós somos pecadores mesmo, que nós estamos fazendo as coisas que não estão certas diante de Deus. Mesmo que isso para nós não seja nada. Às vezes para a gente falar, não, isso não tem nada a ver, como dizem por aí, né? Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos abster-nos de toda aparência do mal. Por isso, e por outros motivos, o crente deve ir a fundo quanto à sua separação. Na sua própria consciência, é você que tem que analisar isso. É você, meu irmão, minha irmã, que tem que se revestir disto e se fortalecer e viver uma vida para o Senhor. Esta vida de separação, ela nos leva, meus irmãos, a uma postura, Que postura é essa? Que nós vamos detestar o pecado, vamos detestar a impiedade, não vamos, de maneira nenhuma, aceitar uma vida corrupta. E isso vai nos ajudar a caminhar no nosso caminho, na nossa trilha na vida espiritual. Romanos capítulo 12, verso 9, Paulo diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Então essa é a postura que o crente deve tomar. Ele tem que tomar isso para a sua vida, claramente, apegar-se ao bem, aborrecer o mal, viver uma vida para o Senhor, uma vida verdadeiramente santa, devendo em tudo isto imitar o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, como dele está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 9. Prestem bem atenção, amados. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Devemos então imitar Jesus, amar a justiça e odiar a iniquidade. Nesta separação pessoal, meus irmãos, o crente deve também observar o que escreveu João na primeira carta, capítulo 1, versos 15 a 17. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E o que o Senhor quer que nós façamos a vontade dEle. Que eu faça, você faça, todos nós façamos a vontade dEle. E o Senhor dá-nos todas as condições para que possamos fazer isso. Em quarto lugar e último, o propósito da separação do crente. Há um propósito. Um propósito. Não é à toa que nós vamos nos separar, vamos renunciar a muitas coisas para viver para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. A separação do crente do mundo e do mal
tem um propósito definido, meus irmãos, e esse propósito é que o crente, mantendo-se separado para Deus, preserva a sua salvação eterna, na fé, na santidade, vivendo inteiramente para Deus. Ele preserva, ele recebeu no dia aquela salvação, na promessa do Senhor, e ele vai viver uma vida santa segundo a vontade de Deus, e esta salvação lhe vai ser preservada. E quando ele chegar lá, ele vai ouvir aquela voz gostosa do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E que eu, como pastor, desejo para todos vocês esta vitória, que todos sejam muito bem-sucedidos, como servos do Senhor, separados do Senhor, que vençam, não é, a sanha do mundo, as coisas que o mundo oferece, que vocês possam realmente relegar estas coisas a nada, para viver com o Senhor, para viver uma vida santa no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Vamos encerrar a nossa mensagem. Concluímos dizendo-lhes que quando os crentes se separam do mal e do mundo, o próprio Deus os recompensa, acercando-se de cada um de vocês com a sua proteção. O Senhor faz isso. Lembrem-se que o pecado faz com que o Senhor vire as suas costas para nós, mas quando fazemos a vontade, Deus nos recompensa. Vale a pena o sacrifício. Deus nos recompensa com a sua proteção, sua bênção e com o seu cuidado. O cuidado de Deus é um cuidado paternal. Ele promete ser tudo que um bom pai deve ser, meus irmãos. Ele será o guia dos crentes, conselheiro e supridor das suas necessidades. Ele os amará e cuidará de cada um. Ele cuidará de cada um de nós como seus próprios filhos. O apóstolo Paulo confirma isso em 2 Coríntios 6, 16 a 18. Ele diz: e que senso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe que nós vamos ter lutas para vivermos uma vida separada, mas Ele nos recompensará, Ele nos abençoará, Ele receberá no seu seio, e nós poderemos ter uma alegria muito grande. Em Romanos capítulo 8, versos 15, diz: 15 e 16, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai é papaizinho, um tratamento carinhoso, agradável. Assim, meus irmãos, os crentes que vivem separados para Deus satisfazem o desejo do próprio Deus, que está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 14, parte B: purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É o que cumpre no Novo Testamento a vontade de Deus do Antigo Testamento. Como nós aplicamos essa mensagem, meus irmãos? Dizemos a você: se separe completamente para Deus. Leve uma vida de um crente verdadeiro e fiel, todos os dias. Lembre-se cada vez que você é uma pessoa separada. Eu sou separado por Jesus para viver uma vida santificada. Apelo aos corações: se você não tem sido capaz de se separar para Deus numa vida espiritual santa, eu gostaria de orar por você. Eu vou fazer isso agora. Se você quer santificar a sua vida, quer mesmo ver uma vida separada para o Senhor, que talvez você não tenha conseguido por alguma coisa, este é o momento em que você deve buscar essa fortaleza. Eu vou orar por você nesta hora. Curve a sua fronte, volte o seu pensamento a Deus, para que o Senhor ouça o clamor do seu coração por esta vontade que você tem de ser separado para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o que nós te pedimos para todos nós, Senhor, que tu sejas misericordioso para conosco. Te pedimos, Senhor, que dispense o teu Espírito Santo para todos, ó Deus, para que fortalecidos
por ti possam ser separados. E por aqueles, ó Deus, que estão com grande dificuldade nessa separação, ó Deus amado, seja bondoso para com eles, concede a tua graça, levanta-os, ó Deus, para uma vida maravilhosa no corpo de Cristo. E abençoa, Senhor Deus, as suas vidas, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar, para finalizar, o hino 176 do cantor cristão, Tempo de Ser Santo. Vamos entoar este cântico com o nosso coração, com a nossa alma, porque é isso que Deus quer. O Deus nos chamou para esse estilo de vida, que é um estilo maravilhoso,